Fala DS, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso episódio 4 da série Preview DS, uma série com 5 episódios repletos de perguntas sobre a área de ciência de dados. Quem vai responder essas perguntas hoje para nós é ele, o Meigaron. Seja bem-vindo, Meigaron. Hoje eu queria que você falasse para nós um pouco sobre o mercado de ciência de dados no Brasil e a remuneração, por exemplo. E para a gente começar, eu quero deixar a pergunta. Em termos de remuneração e crescimento de carreira, como é neste mercado? Vou responder essa sua pergunta da mesma forma que eu respondo as perguntas de negócio no meu dia a dia de trabalho na empresa, tá? E é basicamente traduzindo os dados e mostrando o que os dados dizem e não emitindo opiniões, né? E se fosse para dar a minha opinião, eu seria conselheiro e não cientista de dados, né? Então, portanto, eu vou te mostrar 4 fontes de dados que eu acompanho para entender o crescimento da carreira da ciência de dados. A primeira fonte são diretamente as vagas publicadas em grandes plataformas de emprego como o LinkedIn. Então, se você pesquisar o LinkedIn, pesquisar no LinkedIn as vagas abertas para cientistas de dados no Brasil, você vai ver algo em torno aí de quase 18 mil vagas. Se você filtrar somente para cientistas de dados júnior, você vai encontrar em torno aí de 2.500 vagas hoje, tá? O mais legal é que se esse número cresce, dependendo do dia que você faz essa pesquisa, você vai ver esses números aumentarem, eles crescem diariamente, assim, todo dia existem novas empresas postando vagas de cientista de dados. Essa é a primeira fonte, direto realmente no número de vagas que tem no mercado. A segunda fonte que eu acompanho são pesquisas de grandes empresas que falam sobre o futuro do trabalho. Então existe uma empresa chamada World Economic Forum, que ela na verdade é uma organização internacional, de cooperação público-privada. Então eles têm representantes que fazem pesquisas tanto nas repartições públicas e privadas, e para entender como é que as empresas do mundo todo eles estão vendo o futuro do trabalho. Então qual é a área que eles estão investindo mais, quais são as habilidades que eles estão exigindo mais dos seus funcionários, qual é o tipo de treinamento que eles estão fazendo, para entender realmente como que está essa mudança no cenário de futuras profissões. E segundo esse fórum, a ciência de dados é uma das top 10 profissões do futuro para além de 2030. Então, para além de 2030, a ciência de dados é uma das profissões que vai perpetuar ainda no cenário de trabalho futuro. Além disso, esse fórum ele publicou o resultado por país. Se você olhar no Brasil, a ciência de dados está na segunda posição para os próximos 5 anos. O LinkedIn também faz esse tipo de publicação, Ele publicou em janeiro desse ano uma pesquisa mostrando os 25 cargos com demandas crescentes no Brasil em 2022. E o engraçado é que dentre as 10 principais posições, a gente tem um cargo relacionado a dados. E a ciência de dados propriamente dita, ela apareceu aí na 9ª posição. Então essas pesquisas de empresas que estão preocupadas realmente para onde vai o futuro da profissão é a segunda fonte de pesquisa que eu costumo acompanhar. A terceira fonte de pesquisas que eu também olho são de empresas de recrutamento. Então eu olho muito como que tá as pesquisas dessas empresas, porque essas empresas fazem muito recrutamento, eles têm muito dados sobre demanda e sobre oferta das carreiras em si. Então eu costumo acompanhar bem de perto essas empresas de recrutamento. Então tem uma empresa brasileira chamada Intera. Ela é especializada em recrutamento de talentos para grandes empresas. E segundo uma pesquisa divulgada por eles, as vagas para cientistas de dados cresceram 450% em 6 meses. Isso significa que o número de vagas só dentro dessa empresa aumentou 4,5 vezes em 6 meses. Então eu olho muito os resultados dessas empresas de recrutamento porque eu acredito que eles têm muito dado para falar sobre oferta e falar sobre demanda. E a quarta e a última fonte é a própria mídia. Então eu gosto de acompanhar essas mídias de massa, essas mídias que são acompanhadas por muitas pessoas, acompanhando jornais online, blogs, porque eu sei que eles têm um objetivo muito claro, que é publicar notícias que são interessantes para atrair o acesso aos sites. Então eles só publicam coisas que tem muita gente falando, coisas que estão em alta, que estão falado e lido por muitas pessoas. Então, quando eu olho ciência de dados na mídia, eu vejo que as pessoas publicaram, deixaram espaços publicitários para falar sobre ciência de dados, é um ótimo indicativo de como essa profissão está sendo falada, ela está sendo importante no mercado. E dentro dessas mídias, a segunda coisa que eu procuro é entender um pouco a capilaridade da ciência de dados. Entender como é que os mercados, quais setores da economia, quais tipos de empresas estão aplicando ciência de dados nos seus processos.
E isso é muito legal porque o resultado é impressionante, assim. Você encontra aplicações de ciência de dados na área da saúde, em clubes de futebol, em formulação de cosméticos, né? E até em concurso público você tem ciência de dados. Recentemente, a Petrobras, ela fez um concurso público recrutando cientistas de dados. Uma outra empresa também é um órgão público de vigilância sanitária que está oferecendo formações para cientistas de dados para os seus concursados. Então eu consigo ver um pouquinho da capilaridade, ou seja, para onde a ciência de dados está andando, né? Quais são os mercados, setores da economia onde está se usando ciência de dados, né? Então, por essas 4 fontes de informação, a gente pode ver a quantidade de vagas disponíveis para o cargo do cientista de dados em si. A gente consegue ver como que essa profissão está sendo pautada para uma das profissões do futuro, para além de 2010, né? E também essa alta demanda por esse profissional, onde a gente vê através de pesquisas de empresas de recrutamento, né? E as mídias, elas trazem um pouco disso, né? Dessas diferentes aplicações do uso da ciência de dados nos mais variados mercados. Então é assim que eu acompanho o crescimento da carreira, né? Eu olho algumas fontes e essas fontes, elas são indicativos para que eu saiba realmente para onde está caminhando a profissão de cientista de dados, em quais mercados ela está entrando e como que as pessoas estão usando isso. Agora, em relação à remuneração, eu tenho 2 principais fontes de informação para falar sobre remuneração, né? O principal são sites de recrutamento, como o Glassdoor, que funcionam como empresas onde você coloca o seu salário e você tem acesso ao salário de todo mundo que colocou o próprio salário. Então, você consegue filtrar, por exemplo, por nome do cargo e pela região, você consegue saber, por exemplo, qual é a faixa salarial que aquele profissional ganha em determinada região. Então essa é a minha principal fonte, porque obviamente tem muito mais dados, muito mais pessoas coletam dados. E a segunda fonte de dados é a minha própria carreira. Eu já sou um cientista de dados sênior já há algum tempo no mercado, então eu passei por várias faixas salariais, né? Então eu consigo olhar um pouco o que eu ganhava como cientista de dados, né? O que eu ganho, olho um pouco as pesquisas e vejo se faz algum sentido aqueles dados que eu olho, né? Então, segundo a Glassdoor, a última vez que eu olhei, né, a faixa salarial do cientista de dados, ele varia basicamente entre o júnior, pleno e sênior. E é bom lembrar que a faixa salarial ela varia muito por causa do tipo de empresa e aonde ela está localizada. Então, empresas financeiras em São Paulo pagam muito mais do que empresas financeiras em Curitiba, por exemplo. Então, segundo a Glassdoor, né, um cientista de dados júnior, ele ganha em torno de 4.000 a 6.000 reais. O cientista de dados pleno, ele já ganha de 6.000 a 10.000 reais. O cientista de dados sênior, ele ganha acima de 10.000 reais, podendo chegar aí aos 25.000 reais. Então, você tem outros níveis, né? Você tem o cientista de dados manager, que é o gerente, o cientista de dados staff, que aí os valores são acima de 20 reais, tá? E baseado no meu próprio salário, esses números eles estão bem próximos das remunerações pagas pelo mercado, tá? Então, como eu sempre digo, né? Eu já acabei de falar, o salário do cientista de dados, ele varia conforme o modelo de negócio da empresa e a região que ela está atuando. Então, empresas financeiras em São Paulo, elas pagam mais que empresas das mesmas empresas financeiras em Curitiba, por exemplo. E a última pergunta desse episódio: e no exterior, Meigaron, quais as possibilidades dessa carreira para quem se especializa aqui no Brasil? Bom, existem basicamente 2 possibilidades, tá? Como cientista de dados, você pode trabalhar no exterior, ou seja, você deixa o Brasil e se muda para outro país. E a segunda possibilidade é você trabalhar remoto para uma empresa do exterior, ou seja, você permanece no Brasil e trabalha para uma empresa do exterior e, obviamente, você ganha em dólares. Então, esse movimento está ganhando cada vez mais força devido, primeiro, à alta demanda por cientistas de dados no mundo. Então, não é só as empresas brasileiras que estão interessadas, empresas dos Estados Unidos, países da Europa, estão todos atrás de cientistas de dados, porque esse é um movimento mundial, não é um movimento só do Brasil. É um movimento onde as empresas do mundo precisam de cientistas de dados, né? E os países também, eles veem o Brasil como um grande celeiro de ótimos profissionais e eles têm uma vantagem, que é a vantagem do câmbio. Então, para uma empresa estrangeira, né, o salário de um cientista de dados remoto no Brasil é a metade do salário de um profissional local. Então, para a empresa, eles conseguem reduzir em 50% os custos da empresa com contratação. Só que ao mesmo tempo, né, o profissional brasileiro ele vai receber aí em torno dos seus $10.000 salário mensal. Quando você faz a conversão para reais,
dá mais ou menos aí em torno de 60 mil, 55 mil reais por mês. Então, muitas pessoas estão procurando trabalhar fora do país para fazer o pé de meia, para juntar uma grana, para fazer um patrimônio, né? Então, quem se especializa no Brasil, ou seja, quem dá resultado no Brasil, quem tem uma boa carreira no Brasil, quem aprende a trabalhar remoto, porque você vai ter que trabalhar remoto para outros países, né? E fala inglês fluente, consegue mostrar ideias, consegue debater ideias, consegue apresentar de forma clara. Para essas pessoas, a oportunidade, elas realmente são muito interessantes, né? Não só por viver uma cultura diferente de trabalho, mas também em termos de recompensas financeiras, né? Ótima essa resposta, ela é a dúvida de inúmeros alunos. Queria agradecer pelo seu tempo e disponibilidade de estar respondendo essas perguntas para nós. E qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Vejo vocês no 5º e último episódio dessa série. Até lá!